Vamos ter a leitura da palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Amém? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A leitura de hoje se encontra em João capítulo 19. João 19, versículos de 25 a 27. João 19, 25 a 27. Diz assim as Escrituras: Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Que dia especial, não? Você pode ver pelas minhas vestes, né? Embora os críticos já me falaram que a roupa não faz o monge. Não é verdade. Nós queremos glorificar o nome do nosso Pai que está nos céus, o nosso Deus, por Ele ter nos dado uma mãe um dia. E com isso, nós recebemos todo o apoio, todo o amor que nós precisávamos para continuar vivendo na presença de Deus. Mãe ama, mãe cuida, mas também a mãe, ela precisa de cuidado. Não só quando ela está avançada em dias, em idade, mas mãe precisa de cuidado a todo instante. Ela dá muito amor, mas ela também precisa de receber amor, acima de tudo, dos seus filhos, das suas filhas. O desejo ardente de todo discípulo de Jesus, e aqui está cheio deles hoje, o desejo ardente de cada um de nós é crescer espiritualmente. Verdade ou não? Verdade. Porque eu ouço muito no meio do povo de Deus: ore por mim para que eu cresça espiritualmente. E o seu pedido de oração, meu irmão, minha irmã, está corretíssimo. Seguir o exemplo de Jesus, o qual está no nosso meio. Seguir o exemplo de Jesus é um fator de crescimento. Em outras palavras, quando você segue o exemplo de Jesus, você está crescendo espiritualmente. Sabia disso? Observe, através das Escrituras Sagradas, sobretudo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Observe
como Jesus agia no seu cotidiano. Como Jesus reagia quando alguém o provocava, quando alguém queria mover uma perseguição contra ele. Quando Jesus vivia na sua família, quando Jesus vivia com seus discípulos. E observe como que ele reagia em cada situação da vida. Faça o mesmo. Façamos o mesmo. Lendo os evangelhos e vendo como Jesus agiria, e haja como ele. Na sua família, por exemplo, como é que Jesus agiu na sua família? Haja como Jesus. E aí você crescerá espiritualmente. Quando você tratar a sua mãe como Jesus tratou a mãe dele, Maria, você crescerá espiritualmente. Pode ter certeza. Porque tratar a nossa mãe como Jesus tratou vai fazer com que você dê um salto, um grande salto na sua vida espiritual. Vejamos como Jesus, ele tratou a sua mãe. O Vitor já leu uma vez, mas a palavra de Deus, nós precisamos ler e reler, meditar e guardar no coração, para não pecar contra Deus. E no caso hoje, guardar no coração a palavra de Deus, para tratar das nossas mães, como elas merecem, como elas são dignas. E tratar nossas mães, acima de tudo, como Jesus tratou a sua mãe. Ouça, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, e a irmã dela, provavelmente a Salomé, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, ele disse: mulher, eis o teu filho. Depois, disse ao discípulo amado, que é o apóstolo João, ele disse: filho, eis a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo amado, o apóstolo João, ele tomou Maria e levou para a casa dele, para cuidar dela, como Jesus pediu que ele fizesse. Vamos ser breve nessa palavra, mas eu gostaria que jamais você esquecesse de como Jesus tratou a sua mãe. E que Deus me ajude a tratar a minha mãe, com 83 anos de idade, como Jesus tratou Maria, a sua mãe. Jesus estava num momento muito difícil. E todos nós passamos por momentos difíceis na vida, não é verdade? Pois Jesus estava lá, exatamente na cruz, dando a sua vida pela sua mãe, pelos seus irmãos físicos e por todos nós. E naquele momento, pendurado na cruz, entre os céus e a terra, quem estava lá? A sua mãe. Mães, por muito pouco, o seu coração fica dilacerado quando o seu filho está
hospitalizado. Quando o seu filho está à beira da morte. Lembro quando o meu filho mais velho, Gabriel, estava à beira da morte. E eu passei a noite na cama dele, rogando a Deus que não levasse meu filho, que o deixasse comigo. E dou graças a Deus que Deus ouviu a minha oração. Meu filho está comigo, e meu filho está voltando para Deus, e ele quer estar entre nós, porque a mãe dele foi um exemplo maravilhoso para ele o tempo inteiro. Que momento difícil na vida dessa mãe, Maria. Mas já estava previsto nos evangelhos, aonde foi dito dela a respeito do seu filho Jesus. Foi dito assim, foi profetizado assim: uma espada transpassará o seu coração. Como toda a palavra de Deus se cumpre, essa também se cumpriu. Porque naquele exato momento na cruz, quem é que estava lá? A sua mãe. Era melhor que ela não estivesse ali, porque foi muita barbaridade, crueldade, desumanidade para com aquele ser perfeito, o nosso Senhor Jesus. Mas a sua mãe, ela aguentou firme, recebendo o apoio das suas irmãs. E eu fico pensando naquele momento de grande dor de Maria. E você, mãe, você entende o que é ver o seu filho, a sua filha, no leito de morte? Lá estava na cruz de morte, não simplesmente um leito. E naquele momento, Maria estava sofrendo a maior, a pior dor que o ser humano pode sentir: a perda do seu filho amado. Jesus estava lá pendurado entre os céus e a terra por nós, e estava lá muita gente, obviamente os curiosos e os que sofriam, porque era sua família. Naquele momento de tanta gente, de tanta dor para o nosso Senhor, tanta angústia para Jesus, diz as Escrituras Sagradas: vendo Jesus sua mãe. Puxa, imagina o Senhor na cruz, e ele baixando os olhos, e ele vendo ao pé da cruz a sua própria mãe, sofrendo dor, experimentando essa perda terrível na vida. Mas o ponto é, Jesus naquele momento, que eu achava, que eu pensava, que ele deveria preocupar consigo mesmo, porque afinal de contas quem está sofrendo é ele. A mãe também está, mas é ele que está sangrando, ele que está pregado. E eu pensava que Jesus deveria pensar em si, porque é assim que nós humanos somos. No planeta inteiro já está cravado que todo ser humano, ele pensa em si primeiro. Só aqueles seres humanos que seguem Jesus, que é discípulo de Jesus, é que aprendem a não pensar só em si primeiro. Aprende a pensar no outro, porque cresceu em amor. Jesus é o exemplo em tudo, e nesse pormenor também ele é nosso exemplo, porque diz o texto sagrado: Jesus, vendo a sua mãe, Jesus prestou atenção na sua mãe. Jesus era atencioso com sua mãe. Deixa-me te perguntar, não para te machucar nem te ofender, mas é para te chacoalhar e te acordar.
Qual foi a última vez que você prestou honesta e sincera atenção na sua mãe? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para sua mãe e falou: esse tempo é da minha mãe, eu vou estar com ela, eu vou ouvi-la e eu vou falar umas palavras para ela? Porque nós sabemos, se vamos cuidar das nossas mães, se vamos prestar atenção nas nossas mães, o tempo é agora, não depois que ela morrer. O tempo é agora. E Jesus fez isso muito bem. Jesus também, ele vai continuar cuidando da sua mãe, se essa coisa nos ajudar. Vamos lá. Disseram que funciona. Funcionou. Vai nos ajudar. Jesus, ele reparou a dor e a perda da sua mãe. Não apenas olhou para ela e sensibilizou e condoeu, e sentiu a sua dor e a sua perda, mas ele reparou a dor dela e a perda dela. Ele realmente cuidou dela de uma maneira fantástica. Por quê? Ao olhar para sua mãe, ao lado dela estava o discípulo amado, que é o discípulo João, não João Batista, mas João o apóstolo. E Jesus disse para sua mãe, naquele momento de dor, na cruz, olhando para ela, ele disse: mãe, eis o teu filho. Ele deixou a sua mãe aos cuidados de João, que era o discípulo mais íntimo dele, era o discípulo mais chegado dele, é conhecido como o discípulo do amor. E para cuidar de minha mãe tem que ser alguém que ama, alguém sensível, alguém que se importa, porque só falar, esse planeta está cheio, mas vê quem age de verdade, quem cuida de verdade, quem está lá presente de verdade, às vezes são poucos. E queira Deus que entre esses poucos estejamos eu e você, porque nós temos um exemplo para seguir, o exemplo do Mestre, o exemplo do Filho perfeito, Jesus. E ele então reparou aquela perda. Mãe, é como se ele dissesse: mãe, a senhora está perdendo um filho, mas eu vou te dar outro filho, parecido comigo, porque ele ama como eu amo, porque ele é o apóstolo do amor. Maria estava em boas mãos. Um discípulo de confiança de Jesus. Jesus, finalmente, fechando a nossa breve conversa dessa manhã, Jesus, ele não deixou a sua mãe desamparada. O lógico para nós era que Jesus deixasse a sua mãe com seus irmãos de sangue, que ele tinha vários irmãos e irmãs, diz as Escrituras Sagradas. E por que Jesus não deixou a sua mãe ao cuidado dos seus irmãos? Sabe por quê? Porque eles eram incrédulos. Eles não acreditavam em Jesus. Apesar de irmão dele, eles não acreditavam. Eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Eles não acreditavam que ele era o Messias. Simplesmente eles tiravam Jesus. Até que Jesus morreu na cruz como ninguém. Aí dizem os textos sagrados que depois os irmãos dele se converteram.
Entre eles Tiago, que escreveu aquela carta belíssima, uma carta tão prática. Mas até o período da morte de Jesus, eles não tinham se convertido, seus próprios irmãos. Então Jesus não confiou a sua mãe, essa joia rara, a qualquer pessoa. Mas ele confiou a sua mãe, alguém que ele sabia que ele podia morrer em paz, porque o João cuidaria da sua mãe para ele. Era um pedido especial e o João atenderia. Por isso que Jesus disse para ela: mulher, eis o teu filho. Eis o teu filho. Na nossa cultura, infelizmente, a palavra mulher, ela tem uma conotação um tanto pejorativa. De tanto desprezo que essa humanidade tem dado à mulher, ao longo da história. Mas quando Jesus disse para sua mãe: mulher, eis o teu filho, de forma alguma ele estava tendo uma atitude desrespeitosa para com sua mãe. É porque na cultura da Palestina, na cultura em que Jesus estava inserido, era normal se dirigir às mulheres como um ser feminino, um ser frágil. Então a palavra grega guné, mulher, não é o que é para a nossa geração, ou para a nossa cultura moderna. Guné, mulher no grego, pode ser traduzida como senhora. Mas eu quis traduzir, por livre e espontânea vontade e risco, que, traduzindo lá aquele texto, quando Jesus disse mulher, eu preferiria dizer que Jesus disse: mãe, a senhora vai ficar aos cuidados do seu filho, o João. E o texto sagrado diz que a partir desse momento, João tomou Maria e a levou para casa. Esse apóstolo foi o último a morrer, o apóstolo João, porque os outros morreram relativamente rápido, perseguidos. Mas Deus quis que João preservasse, a vida dele fosse preservada até o Apocalipse. Ele que escreveu o livro de Apocalipse. E ele tinha 96 anos, quase 100 anos de idade. E João veio a morrer de morte natural. E quando ele morreu, José, que era marido de Maria, já estava morto há muito tempo. E Maria também já estava morta. Então João, ele cumpriu à risca o pedido do nosso Senhor. Filho, eis aí a tua mãe. E ele realmente levou a mãe dele para casa e ele cuidou dela até ela vir a óbito, até o fim. Qual o desafio para você nessa manhã? Qual o desafio para mim nessa manhã? É olhar para Jesus e sempre lembrar como ele cuidou da sua mãe. E que nós façamos o mesmo. Palavra do Senhor, meus irmãos. Que toda a igreja, nós possamos